noite para quem está chegando. Vamos nos organizando aí nesta noite maravilhosa que teremos. Shalom. Deixa eu ver quem está entrando. Boa noite, Fábio. De onde vocês estão? Eu estou aqui de Curitiba. Frio, uma noite gelada, mas uma noite gostosa para a gente partilhar algumas ideias, né? Crescer um pouco. Vamos esperando aí os irmãos que vão chegando. Olha ali, Petrolina. Ai, aí dá calor, Aracaju, Sergipe. Amo o Nordeste, amo. Florianópolis, aí tá dividindo um pouquinho do frio comigo aqui, né? Aí, se bem que eu tive em Florianópolis esse final de semana e não tava frio, a gente tava tudo de camisetinha, enquanto aqui deu 3 graus essa semana. Amanhecemos com frio assim. Quem mais tá por aí? Sejam bem-vindos. Não sei quem tá chegando, estamos aumentando. Patrícia, Rochelle. Me contem de onde vocês são. Aqui ainda não saiu um sol para esquentar, não, em Florianópolis. Aqui também o negócio está começando a descer pro inverno mesmo. Um friozinho bom. Para mim, que sou nordestina também, sou de Natal. Vocês me escutam bem? Escutam bem? Estamos chegando. Luciana, olha aí, Garanhuns. Garanhuns também faz um friozinho no inverno, né? Dá até para fazer festival de inverno. É isso, ó. Canindé, no Ceará, pertinho de Fortaleza. Nossa, tem gente de tudo que é lugar, né? Que bom. Patos, na Paraíba. Será que já tem alguém aí de Natal? Eu sou de Natal, galera, só que moro em Curitiba. Macapá! Petrolina tá quentinha. Vera Estela Nascimento, é você que tá aí? Quanto tempo! Acho que eu vou encontrar muita gente que faz anos que não vejo. Muito bem. Olha lá, Vera Estela. Vi fotos sua com seu filho hoje, eu acho. Foi hoje ou foi ontem? Tô esperando aqui o Francis, o Morel, a Narla. Vamos ver quem já chegou. Muitos anos mesmo, Vera. Leandro e Alana. Eu só aqui, fuçando quem tá chegando. Vão colocando já aí as perspectivas que vocês têm para essa live, né? Tem um assunto aí meio polêmico, que são as telas, né? A gente que tá muito tempo em casa. Vão colocando aí se você já tem. Pausou meu vídeo aqui, ó. Com o Shalom entrou, Narla também entrou. Vamos ver se eu chamo eles aqui. Só um minutinho. Vamos chamar o Com Shalom. Agora convidar a dona Narla. Narla. Convidar Narla. E cadê o povo? Ó, quem que já chegou? Ó, Francis! Esse também faz tempo que a gente não se vê, né, Francis?
Keila, como é que você está? Aqui com frio. Não mais do que no Chile, mas eu tô com frio. Eu fui do frio pro calor agora, né? Nossa. Do frio de Santiago do Chile pro calorzinho aqui de Aquiraz. Olha aí, a Narla. Oi, gente! Oi. Boa Carla noite! Bessone, tudo bem? Boa noite. Tudo? Que saudade desse povo! Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô Sim, ouvindo bem. eu também. Bom, que bom. Tá faltando aí o Morelzinho, né? É, Vocês viram ele entrar? Eu não achei ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu já perguntei aí a uma galera que tava chegando. Tem gente de Garanhuns, tem gente de Macapá. bendito seja Deus. Bem-vindo você que está aqui nessa Ah, live. não, Hoje não nós vamos fala. falar da influência das telas na educação dos bons filhos católicos. Vamos ter aqui uma live que, na verdade, eu compartilhei com a equipe que está organizando, é praticamente um filme da Marvel, dos Vingadores, né? Que a gente tem a alegria de ter a Keila, neuropedagoga, a Narla, que é jornalista, escritora de livros e mãe, né? Tem muita experiência nessa área. E vamos ter também o Morelzinho, que é psicólogo clínico, né? Todos irmãos consagrados da comunidade de Aliança, muito queridos. Então isso daqui tá praticamente um filme da Marvel. Eu achei legal porque saiu assim um de cada É, lugar, né? Que a gente vai poder trocar muita figurinha. Gente, dando boa noite para vocês. A gente está fazendo essa live em preparação do Congresso das Famílias, que será nos dias 26 e 27 de junho agora, com o tema O Amor Vencerá Tudo. Nós vamos ter um dos workshops sobre a educação dos filhos. O Papa Francisco trata desse tema na exortação Amoris Laetitia. Por isso vocês já podem aí entrar no site www.congressodasfamilias.com e conhecer um pouquinho mais e fazer a sua inscrição se você quiser, tá bom? Vai deixando aí de onde é que você está falando, de que cidade, se você tem alguma pergunta, já vai deixando aí pra gente começar a live com tudo, né? Francis, eu até botei uma mensagem. Tá cortando seu áudio pra mim. É só pra mim? Tá cortando? Ixi, Olha, pra mim já foi. escreveram aí que tá cortando. Pra mim tava ok aqui. Eu tava escutando ok. Deixa eu tentar achar o Morel novamente aqui. Vou mandar uma. Olha a Dedé por aqui. Débora Pires te mandando um alô aí, Keila. Oi! Eu tava tentando chamar o Morel, não consegui ver, mas foi. Gary, saludos. Desde Chile. A Narla travou pra mim aqui. Ó, o Morel! Olá, boa noite. Bem-vindo, Morel. Que alegria estar aqui com vocês. Só Que alegria espera. mesmo. Keila. Rapaz, eu... Gente, eu nem acredito que eu tô encontrando você aqui. Porque ó, dá muitas voltas esse mundo. eu tava dizendo, Morel, que isso daqui não é nem uma live, isso daqui parece um filme da Marvel. Só tem os super-heróis aqui. Ui, dá até medo o negócio. A Narla caiu, vai voltar agora, né? Pois Tem que é. colocar a Narla de Eu novo, tenho que chamar Keila. aqui de novo, Francis? É isso? Tem sim, Tá, peraí. tem sim. Aqui a Narla. Aí, pessoal, a gente já tá preparando aqui para iniciar a live. A Narla estava aqui, mas deu um probleminha na internet, já vai voltar. Voltou. Voltei. Lembrando que essa live é em preparação do nosso Congresso das Famílias, né? Então, gente, eu vou começar oficialmente com esse tema que é tão polêmico, como disse a Keila, mas também que toca a vida de todos nós que somos pais. É a influência da tela na educação dos filhos, né? Dos bons filhos católicos. A gente tem uma situação que eu acho que quase todas as famílias já viveram. Aquela criança que está ali agitada, está com alguma necessidade ou está nervosa, e alguém que chega com um celular, com um tablet e entrega na mão da criança. E parece mágica, né? A criança para de se preocupar.
E a gente vê também que alguns efeitos da exposição prolongada das telas nos nossos filhos, nas crianças. Uma agitação, um nervosismo, né? Uma coisa que deve ter algo em comum. E graças a Deus nós vamos ter nessa noite aqui 3 irmãos consagrados da comunidade de aliança, de 3 áreas que vão nos ajudar muito, né? Já apresentei, mas gostaria de apresentar novamente a Keila Delgado, pedagoga, neuropedagoga. Tá lá em Curitiba, né, Keila? Sim, gelado. Isso. A Narla Salles, que é jornalista, ela também é escritora e aborda muito este tema da educação dos filhos na prática e também nos ajudando através do blog Narla Mãe das Crias. E o Rafael Morel, que é psicólogo clínico, também pai, e vai nos ajudar, ou seja, temos 2 áreas bastante diversas, mas tratando do mesmo tema. Então, gostaria de começar com você, Keila. Você que trabalha com a educação das crianças. Qual é essa influência? O que acontece com uma exposição exagerada das telas na primeira infância com as crianças? Então vamos lá, né? Eu disse pro Francis que tinha muita coisa para a gente conversar, que uma hora seria talvez insuficiente, né? Com tanta experiência que a gente tem aqui nessa noite. Mas vamos lá. Antes mesmo de eu começar a abordar quais seriam as influências, o que seria ruim, né, de tudo isso, eu gosto, como pedagoga, educadora, eu gosto de destacar inicialmente que qualquer processo que a gente faz com a criança, ele é um processo educativo. E por isso eu preciso, como pai, como educador, como professor, como formador, como pastor de grupo de oração, ter esse olhar de intenção, né? O que que eu quero quando eu dou algum equipamento para a criança, né? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero que essa criança chegue? Porque uma das perguntas que a gente vê rolar é: cara, mas olha, tem muitos vídeos educativos, ele pelo menos está vendo um vídeo educativo, né? Essa é uma das grandes justificativas que a gente vê. Então eu preciso saber dessa intenção, né? Não que somente essa intenção vá reduzir os prejuízos, né, que a exposição causa, mas ela é muito importante porque configura a minha atuação, né? Configura o que eu vou fazer com o que vai acontecer e com o resultado dessa exposição, né? Porque quando eu disponho o meu filho, por exemplo, eu fui uma mãe que optei por dar chupeta aos meus 3 filhos, né? E tem uma corrente aí grande que diz que não, que a chupeta faz isso. Mas quando eu optei fazer isso, eu optei sabendo aonde até onde eu deveria ir com essa chupeta, né? Então, todos usaram e todos largaram com muita facilidade, não tiveram prejuízos em nenhuma das áreas, porque eu tinha essa... Então, o que eu quero quando eu entrego essa tela para o meu filho, né? E aí, nessa intencionalidade, é para tudo na dimensão do educador, né? Eu assumo esse papel, então, tudo que eu faço tem uma intenção. Às vezes acertada, às vezes não tão certa, às vezes, né, tentando, mas tem essa intenção, né? Porque o meu filho, eu, como pai agora, como mãe, família Shalom, família que quer essa criança feliz, alegre e santa, né? Eu sou responsável, eu sou protagonista da educação desse meu filho. Não é ninguém. Aí não vai ser mais ninguém fora, não é tio, não é padrinho, não é formador comunitário, não é ninguém. Sou eu, pai e mãe. Por isso que eu preciso ter essa intenção muito clara, né? Então, enfim, né? Fazendo essa análise, aí eu posso dizer, todos, a primeira coisa que a gente vê é justamente essa situação que o Francis narrou aí, né? De moça, uma confusão, criança agitada. Então, fica quietinha aí. Se a gente pudesse, a gente até dizia assim, fica na tua. Tinha até o vídeo dela parou para ficar quieto, né? Deu uma travadinha, Deu Keila. uma travada, Parou né? bem na hora que você estava falando, fica quietinha, aí você continua aí. Tá bom, então a gente entrega assim para ficar quieto, né? Para
se livrar de uma situação custosa. É custosa para quem? Está sendo custosa para os pais e está sendo custoso para a criança também, né? Que está ali irritada por alguma situação. E, normalmente, quando a criança apresenta esse quadro de irritação, de choro, de inquietação, é que ela está com uma necessidade. E aí, o que é que eu estou ensinando a este filho quando eu resolvo a situação dessa forma? Eu estou ensinando a ele, que aí é o meu princípio lá, tá? Voltar lá e entendo qual a intenção que eu tenho, né? Eu estou ensinando a ele o seguinte, filho, assim, quando você estiver numa situação muito difícil, você não resolve a situação por ela mesma. Você pega uma coisa que você gosta de fazer, né? Pega um prazer e substitui. Daí você resolve, né? É assim que esse é o pano de fundo que a gente tem, né? Meu áudio tá bom aí? Parece que eu tô me repetindo. Tá tudo tranquilo? Tá bom, Beleza. tá legal. Então, eu Pra faço mim tá esse cortando, processo, mas eu né? acho que é a minha rede. Eu acho que é a minha rede, né? Deve ser. Não sei, eu sei que eu tô, parece que me escutando repetido, assim, estacado, sabe? Mas vamos lá. Então, eu estou ensinando isso, né? Substituir uma situação séria de necessidade por um prazer momentâneo. Fica aí quietinho, aí resolve um problema. Na verdade, eu estou criando uma situação de paz com uma bomba prestes a explodir, né? Por quê? Por que está prestes a explodir? Porque a criança, ela vai recebendo essas informações das telas e ela vai criando dentro da sua cabecinha e do seu cérebro que vai funcionando assim. Isso é gostoso, então me dá mais. Isso é gostoso, então me dá mais. Eu quero mais, 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 eu quero mais. E aí eu crio uma situação onde no cérebro da criança tem um vício instalado, um vício pela tela, um vício por aquele prazer que assistir o desenho imediato, que né, até estava refletindo que na minha época, nunca se tão velho assim, mas na minha época a gente esperava o intervalo correto, o horário correto para assistir aquele desenho. Agora não, né? Tudo muito rápido, você coloca só o nome e assiste. Então, tudo isso gera uma enxurrada né, e a gente vai falar do neurotransmissor, que é a dopamina, a enxurrada de dopamina, que uma hora deixa isso tão viciante para a criança que ela quer sempre aquilo. Ela quer. É igual o vício da droga. A gente não ofereceria droga para o nosso filho de 2 anos, muito menos por de 6 meses, né? Mas a gente tem oferecido alguns recursos que causam o mesmo efeito, claro, né? A longo prazo, mas também a curto prazo, né? Essa semana eu até vi algumas situações assim difíceis, né? Dilacerantes para o pai e para a mãe enfrentar, de crianças com 9 anos que perdem a vida por causa de um celular, ou de situações difíceis de crianças que... Eu vi um vídeo que rodou há algum tempo aí na internet, de uma adolescente com 12 para 13 anos, mais ou menos, usando o celular no avião. E na hora do pouso, ou foi da decolagem, não sei, a aeromoça pediu para recolher, foi da decolagem, e ela não tinha condições. Ela surtou, ela bateu na mãe, ela gritou, a mãe teve que conter a criança. Por quê? Porque ela gerou um processo de abstinência, né? Ela não conseguia, o cérebro dela não conseguia responder por que ela tinha que parar com aquele prazer, né? E aí tem a incontinência, né? Você não consegue se conter. Enfim, esse é talvez o mais extremo, né, que a gente vai ter e o mais até fácil de identificar, porque você tira, a criança grita, você coloca a criança na calma, você tira a criança grita, você coloca. Então, a gente tem ali um efeito imediato, né? Existem países que são mais preocupados com a educação, digamos assim, né, como a Finlândia, a Austrália, Singapura, que eles não entregam telas para criança até 12 anos. Criança até 12 anos não tem nessa situação, né, de educação, está diante de uma tela, né, de uma televisão. Aí entendam tela. Televisão, tablet, celular, brinquedos eletrônicos, enfim, essa gama. Porque para nós aqui, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria sinaliza também quais são o tempo de tela. Vocês sabem, né, assim, acho que não sei se eu preciso retomar isso, será? De tempo de tela que é prescrito pela sociedade. Eu acho bom. É bom.
Vai lá. Vamos lá. Então, o que é que eles falam? Entendam telas, tudo isso que eu mencionei, tá? E não se espantem, né? Na Finlândia, até 12 anos, zero tela. Aqui, para nós e para a sociedade americana também, abaixo de 2 anos, zero tela. O que a gente vai aceitar de tela, né? Ainda mais na circunstância de pandemia? É uma chamada, uma videochamada para avô, né? Para padrinho, sei lá, para quem aquela criança pode se relacionar. E eu tive uma experiência muito significativa com relação a isso, né? A sobrinha do meu esposo morava na Inglaterra quando o meu terceiro filho nasceu. E ela fazia chamadas, videochamadas com ele, e ele ficava ali aquele tempo pequeno que ele conseguia também. E quando ela voltou, ele tinha uma relação com ela. Então é importante também, não é uma coisa assim tão extremista a ponto de não tirar essas chamadas. É importante que isso aconteça. Mas a pessoa não fica numa chamada 3 horas, né? Vamos combinar com o bebê de 6 meses, impossível. Então, zero telas até 2 anos. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, apenas 3 horas por dia. Então, não é 3 horas no videogame. É 3 horas entre filme, videogame, mensagens, redes sociais, transmissões, né? Enfim. Isso é o que seria adequado, né? Para as idades. Beleza? Sim. Keila, vamos passar agora para Narla, mas isso que você falou é muito interessante, né? Por quê? Porque uma chamada, ela não tem aquela manipulação da pessoa que está produzindo o conteúdo de que aquela pessoa permaneça vendo o vídeo. O que acontece? Os vídeos são feitos de maneira que gere uma adicção mesmo, que a pessoa continue ali, né? Já uma chamada, às vezes você está falando ali com uma chamada de vídeo, daqui a pouco você descobre outra coisa mais interessante, né? São 2 realidades diferentes. Mas eu gostaria de perguntar para a Narla o seguinte. Narla, quais são os benefícios de não expor as crianças às telas? Você tem um conhecimento prático também, vai transmitindo isso. Conta para a gente um pouquinho. Bom, boa noite. Eu tenho 4 filhos e eu acho que esse despertar para essa questão das telas começou com o primeiro, né? Que o primeiro é a cobaia. E eu lembro que a gente tomou conhecimento dessas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e aí, não, então vamos seguir, né? É a partir de 2 anos. Mas o que a gente começou a perceber? Com a experiência com o Tomé, que é o nosso filho, ele vai fazer 7 anos agora, era algo que desconectava ele da realidade. Então, é um malefício, mas em contrapartida, aí eu trago o benefício, né? E aí a gente foi lidando com ele, a gente oferecia aquele mínimo. Depois eu fui descobrir que o mínimo era algo assim, olha, se não tiver jeito, pode ser esse mínimo aqui que a gente recomenda. E aí a gente foi caminhando e evoluindo, aí eu fui fazendo algumas leituras, né? Assim, acho que a minha partilha com vocês vai ser uma partilha de mãe, né? Porque nada disso eu aprendi na faculdade, eu aprendi realmente aqui com a convivência com as minhas crianças e procurando as leituras que eu podia fazer como mãe. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, de benefício que eu pude observar, mas que eu encontrei também na teoria, vai desculpando os cachorros, tá, gente, que moram na roça. E essa hora eles começam Enfim, é a minha realidade. Cadê as galinhas estão dormindo. As galinhas estão dormindo. Mas, assim, eu acho que o grande benefício, gente, dessa questão de não expor demais as crianças às telas é a conexão com a realidade. Porque o contrário é muito triste, né? Assim, e aqui eu não estou fazendo crítica à família, não estou fazendo crítica a ninguém. É realmente algo que é um fato. Né, assim, nossas crianças, eu tenho uma criança, um bebê de 8 meses, um que vai fazer 3 anos, uma menina de 5 anos e um menino de 6. E, mas vocês são 0 telas? Não, a gente assiste filme com eles uma vez por semana, mas a gente está junto com eles, né, e aí é uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais adiante, se eu tiver oportunidade, mas assim, enquanto benefício, até mesmo trazendo essa questão da fé, o que eu vejo é o seguinte, quando você dá
o real para a criança experimentar, que é o contato, que ele assista, inclusive, você fazendo os afazeres domésticos, assim, que às vezes acho que a grande questão das mães hoje em dia é como é que eu vou lidar com as questões domésticas, como é que eu vou fazer as coisas se leva a criança com você, entendeu? Assim, eu digo para vocês, assim, eu acompanho muitas mulheres, muitas mães, muitas famílias, e no fim das contas nós nos desacostumamos com as crianças. É como se elas fossem uma entidade assim desconhecida. Então a gente acha assim muito esquisito até o barulho que elas fazem, ao ponto da gente querer silenciá-los o tempo inteiro. E eu não estou dizendo isso assim, eu fico super confortável com a gritaria e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que são absolutamente normais e que a gente precisa aprender a lidar com as crianças perto da gente. E elas tirar das crianças a oportunidade do mundo real, da vida real, vai afetando o quê? A sensibilidade delas. Os primeiros anos da vida, e aí o Morel, que é psicólogo, a Keila, que é pedagoga, eles vão poder falar muito melhor do que eu, né? Mas o que eu aprendi é que os primeiros anos da vida, a criança é pura sensibilidade. E o que as telas fazem? Elas poluem a sensibilidade da criança. Não só as telas, mas aqueles brinquedos barulhentos, aquela loucura, aquela bagaceira toda, ela polui a sensibilidade. E Deus, ele se relaciona com as crianças na sensibilidade, né? Então, isso é muito, eu vejo, até mesmo nas experiências de oração com os meus filhos, às vezes que a gente vai para a igreja, eu não me sento no fundo da igreja, eu sento na frente, porque eu quero que eles tenham uma experiência sensível. Né? Se fizer barulho, aí eu saio com quem está fazendo barulho, mas eu quero que eles vejam, que eles sintam o cheiro do incenso, que eles vejam o padre fazendo o balançar do turíbalo, sabe? Que eles escutem uma música bonita, que eles vejam, né? Os sentidos. Então, quando eu poluo, né? Quando eu sobrecarrego a sensibilidade dos meus filhos, de alguma forma é como se eles fossem viciando o olhar deles para o que é sensível. E aí, quando a gente tira as telas, melhora tudo. Melhora a concentração, melhora a alimentação, porque o paladar também é sensibilidade, né? Faz parte dos sentidos. Melhora a escuta, melhora a obediência, melhora tudo. Né? E aí, assim, como é que eu faço aqui? Eu trabalho com prevenção de danos. Né? As pessoas às vezes ficam assim, mas como é que você faz? Prevenção de danos. Quando eu vejo que o negócio vai pegar fogo, eu pego uma massinha, eu pego uma bacia de água, enfim. Mas, assim, enquanto benefício, né, para resumir, eu converso demais, eu poderia dizer que é a proteção da sensibilidade das crianças. E a sensibilidade é tudo que elas têm para se comunicar com o mundo nos primeiros anos da vida. Né? Então, se a gente bloqueia, né, a sensibilidade, a curiosidade, é a primeira vez que os nossos filhos vão ver, de repente, o céu, vão ver um macaco subindo numa árvore, vão ver, se você mora em apartamento, pode ser que até mesmo a troca do semáforo, né, de vermelho para o verde para o amarelo, tudo isso são as primeiras experiências que ele vai ter com a realidade. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em entreter as crianças, mas não precisava, né? E ninguém fala isso pra gente. Eu acho que a minha geração de pais e de mães entrou num modus operandi, assim, de educação, como se a gente eles já nascessem e a gente já tivesse ali o kit pronto, né? Não tem que ser assim, porque sempre foi assim. Né? Não sei se com vocês aconteceu, mas comigo aconteceu. Chegou um pacote pronto, ó. Para você lavar a louça, você tem que botar lá a galinha pintadinha. Meu primeiro filho, a gente sabia tudo isso, entendeu? Assim, enfim, hoje em dia as coisas vão mudando. Há vários sacrifícios que a gente precisa fazer para dar realmente essa possibilidade deles terem a sensibilidade protegida, né? O máximo que a gente pode. Mas, enfim, eu acho que eu falei, né? Respondi sua pergunta, Francis. Com certeza, com certeza. Vamos continuar com o Morel, né? Morel, desde a sua área, qual a colaboração que você tem aí para falar desse tema da influência das telas? Cara, eu acredito que o maior desafio de nós pais na educação dos filhos é, em primeiro lugar, educar a nós mesmos.
Porque as crianças, elas são esponja. E elas vão ser reflexo daquilo que elas veem os pais fazendo e executando. Então, o nosso maior desafio é educar nós. Porque se a criança o tempo inteiro vê o pai, e hoje a gente resolve tudo pelo celular, né? O celular ele não é apenas uma ferramenta de comunicação, é trabalho. Então, tudo é muito no celular, ainda mais num tempo desse de pandemia, em que nós estamos vivendo, que até as próprias crianças têm que fazer uso de aula online o tempo inteiro. Os pais é home office, e os filhos estão cada vez mais imersos nesse mundo da tecnologia. A gente está numa era digital. E, infelizmente, a gente não vai poder eliminar e tirar os nossos filhos dessa vivência digital, porque senão eles vão ficar alienados também. As crianças elas já nascem meio que familiarizadas com esse meio digital e, na verdade, precisam estar familiarizadas, porque senão até mesmo a consequência psicológica de todos os coleguinhas que sabem mexer, que sabem lidar, e você não saber lidar, também é danosa. Mas precisa ser bem acompanhada pelos pais, né? Precisa ser bem acompanhada, bem orientada, bem dirigida, porque também o efeito psicológico que esse excesso de tela pode provocar nas crianças é muito grande. Só que isso começa no adulto, né? Se o adulto não fala com o filho porque está respondendo no WhatsApp, se o adulto não dá muita atenção porque está vendo Instagram, se o adulto, a criança vai absorvendo aquilo ali, vai assimilando. Então, primeiro é educar nós mesmos, para que nós possamos servir de exemplo para as crianças, né? Então, não ficar o tempo inteiro na televisão, no celular, no computador, saber separar um momento de qualidade. Eu costumo dizer que a doação, né, ela é proporcional ao vínculo, né? A criança, ela estabelece vínculo com quem se doa a ela. Então, se quem se doa mais à criança é a babá, a criança ela vai ter mais vínculo com a babá do que até mesmo com os pais. Porque esse vínculo ele é proporcional à doação. E para nós, a palavra doação significa presença, né? Significa presença. Então, assim, um pai que está em casa assistindo jornal, com as pernas para cima, e o filho ali do lado, isso não é presença, entendeu? Porque eu não estou me doando. Não é apenas uma presença física. A presença da qual eu estou falando é uma presença de serviço, de doação, de interesse, de integridade. Então, quando eu estou com criança, eu preciso estar inteiro. Eu preciso estar inteiro de corpo e de mente. Esse é o grande desafio de nós adultos, porque às vezes a gente não está inteiro com a criança. A gente brinca ali, aí olha no celular. Fica um pouquinho aqui, aí já faz outra coisa. E essa falta de interesse no contato com a criança, no brincar, no dar atenção a ela, né, às vezes é muito prejudicial, porque a criança vai desenvolver carências, né, na criança. Ela vai entender também que ela precisa de estar nas redes sociais, que ela vai criar uma necessidade daquilo. Fora os efeitos danosos disso, né? Então, assim, falando em efeitos psicológicos, entre os principais sintomas que podem ser causados por esse uso em excesso das telas estão irritabilidade, ansiedade, tristeza, dificuldade de manter a atenção concentrada, como as meninas já falaram, sobrepeso, distúrbios alimentares, sedentarismo. O sedentarismo ele pode causar ansiedade, ele pode ser um mecanismo também que pode levar à depressão, né? A perda de habilidades motoras, porque a criança ela não se ativa tanto, então ela perde, ela passa a ter habilidades motoras mais pobres, né? A inatividade física e mental, porque fisicamente, se eu não me movo tanto, e se mentalmente eu não preciso, às vezes quando eu pego os meus filhos, né? Às vezes eles pegam o celular da gente, quando a gente vai ver, ela está assistindo um vídeo de desenho. Não, ela está assistindo um vídeo de desenho. Eu disse, minha filha, vai desenhar. Você está assistindo um filme de um desenho, de alguém desenhando, entendeu? Eu disse, não, vai desenhar você, né? Então, pode diminuir a capacidade criativa, pode gerar essa inatividade física e mental, uma preguiça de pensar, de criar, né, da própria criança, alterações de humor, além de dores de cabeça, desconforto nos olhos, né? Pensamento acelerado, porque as telas, né, geram uma necessidade de
de como aquele estava falando da dopamina, né? A dopamina, ela é o neurotransmissor responsável pelo sistema de recompensa do cérebro, né? Então, se eu tenho uma descarga excessiva de dopamina com as telas, eu vou ficar mal acostumado a sempre ter aquela sensação. E qual é o prejuízo disso? O prejuízo é que eu vou perdendo o prazer nas pequenas coisas. Se um andar de bicicleta, se brincar com um carrinho gera uma quantidade de dopamina X, a tela vai gerar uma quantidade de dopamina 10x. E esse excesso de recompensa do cérebro vai fazer com que a criança ela perca o gosto e o prazer, né, por atividades que geram dopamina, geram prazer, mas que são muito inferiores. A sensação, né, de uma tela, do que ela pode me proporcionar, das cores, da atividade, daquilo que é visto, e eu quietinho aqui parado, sem ter esforço nenhum, nem mental, nem físico. E aí a criança ela não se desenvolve, porém ela pode criar um pensamento acelerado. A necessidade, a informação, quando ela é conduzida também de forma muito rápida, ela pode gerar na criança esse efeito de pensamento acelerado. Irritabilidade. Então, a criança ela vai ter mais dificuldade em lidar com frustração. Vai ser mais desafiante ela ser frustrada. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de dopamina, compensa, muito grande. Então, quando você coloca ela para fazer uma atividade prazerosa, mas menor, ela não vai ver graça naquilo. Ela não vai ver muita graça naquilo. E isso vai impedir o processo de desenvolvimento físico, psicológico, global, criativo, né? Global da criança, exatamente. Então, aí vai levar, pode levar, né, a desordens de impulsividade, de compulsões, né, assim, a necessidade às vezes de comer, se cria condições às vezes de ansiedade. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, né, de pandemia, onde infelizmente nós estamos dentro de um contexto digital o tempo inteiro, porque a gente não pode sair de casa. Então, a fonte de lazer acaba sendo a televisão, o tablet, o videogame. E a gente fica sem ter muito o que fazer. Então, às vezes, eles ficam enjoados dos brinquedos. Então, a proposta é que os pais possam proporcionar, na medida do possível, comprar um brinquedinho novo. As crianças podem dar uma garrafa seca, de plástico. Uma caixa. Entendeu? Pode dar uma caixa, que eles brincam, que eles se divertem, eles gostam de novidade, lógico. Depois de um dia, eles botam aquilo ali no canto, né? Já nem lembro. Assim como qualquer outro brinquedo. Você que lute para arrumar um lugar de botar, né? De guardar. Exatamente. Mas a gente precisa ir proporcionando brinquedos educativos. Agora, sim, não é que a gente tem que anular o digital, né? O digital ele não deve ser banido e não vai ser banido. Mas a gente precisa ponderar a utilização para não comprometer o desenvolvimento das crianças. E para não substituir os momentos de afeto e de convivência social dentro de casa. Porque pode provocar o isolamento. Por isso que, ainda que a criança tenha acesso aos meios digitais, é importante que eu não deixe ela ter acesso ao meio digital sozinha, isolada no quarto. Né? Porque senão vai promover, tanto ela pode ver coisa que não deve e você não vai estar por perto. Então você tem que estar por perto. A criança está assistindo alguma coisa num tablet, na televisão, você tem que estar por perto. Ela não pode estar isolada. Né? Então você não pode deixar a criança ao Deus dará. Então você tem que colocar ela diante de uma tela, mas em um ambiente comum, onde você tem acesso e esteja fiscalizando constantemente. Recentemente teve aquela história do Momo, né? Onde num vídeo as crianças de repente se deparavam com aquele Momo, com aquela coisa, e a Isabela, eu acho que viu uma vez, ela ficou apavorada, ficou com medo. Eu disse, né, bichinha, pelo menos vai ficar com medo de ver o YouTube agora. Mas ela pegou o YouTube, quando ela viu esse Momo, ela ficou com medo. Né? E às vezes o pai vai fazer uma coisa, não pode deixar indiscriminadamente assistindo um vídeo, né? Então a gente tem que sempre estar muito atento a esse processo, tanto para não prejudicar o desenvolvimento da criança, quanto para a gente se educar, como eu falei inicialmente também, para que a gente seja exemplo para as crianças, quanto para favorecer, né, o convívio, o afeto, a convivência social das pessoas que estão dentro de casa. Gostaria de citar uma frase do Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia, quando ele vai dizer: a família não pode renunciar a ser lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos
e encontrar novos recursos. Uhum. Nesse tempo a gente tem que se reinventar muito. Ele continua: para isso, não deve deixar de se interrogar sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entretenimento. Que conteúdo entra em suas casas através da televisão, do computador e dos celulares, e quem os entrega para que os guie nos seus tempos livres. Uhum. Só os momentos que passamos com eles, falando com simplicidade e carinho das coisas importantes e as possibilidades sadias que criamos para ocuparem o seu tempo, permitirão evitar uma nociva invasão, né? Tudo isso que vocês falaram, o Papa Francisco também toca neste parágrafo de Amoris Laetitia. Gostaria de convidar você que está aqui nessa live a conhecer o Congresso das Famílias Shalom. Você pode entrar no site www.congressodasfamilias.com e lá você vai conhecer o conteúdo, você vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição também. E segue aí esse @famílias.shalom, que assim como nós estamos fazendo essa live hoje, nós vamos ter muito mais conteúdo. E no Congresso das Famílias vamos ter um workshop exclusivo para a educação dos filhos. Por isso, se liga lá, segue @famílias.shalom e depois entra em www.congressodasfamilias.com. Voltando aí com a Keila. Keila, como é que nós, pais, podemos nos informar mais e nos formar mais sobre este assunto? Olha, Francis, eu fico aqui me coçando, porque tem tantas outras coisas que eu queria falar. São muitas, muitas coisas. Inclusive, quando o Morel citou sobre a questão de deixar o filho sozinho, hoje existe lei que se você deixa o seu filho sozinho navegando em qualquer situação de internet ou de televisão, assim, é abandono de incapaz. Então, nós como pais, não é, se você se não caiu ainda a ficha que na realidade moral você precisa pelo menos legal, né? Você reveja aí seus princípios mesmo, porque criança sozinha é como se a gente jogasse ela num universo de uma multidão, né? Sozinho, e tem uma pena sobre isso também, né? Então, respondendo a sua pergunta, Francis, né? Aonde, né? Tem muitos livros, né? Inclusive, estudando para essa live, me deparei com muita coisa boa. Eu vou deixar algumas indicações de livros aqui, né? Educar na curiosidade, educar na realidade, né? Quando a Narla ia falando ali da questão da curiosidade da criança, ó, tá ali. Porque de parte desse pressuposto mesmo, né? De que a criança precisa experimentar. Se ela não experimenta, ela não consegue configurar aquele conhecimento. Então, por isso o déficit de aprendizagem, né? Porque a criança está lá como telespectador. Então, enfim. Tem o Educar Sem Medo, né? Que é nessa visão aí que o Morel trouxe, de educar os próprios pais, né? Diante dessa cultura de permissividade, né? Questiona qual é a corrente de aceitação que a gente faz como pai. Né? Será que eu posso permitir tudo? Dizer não fere a individualidade da criança? Enfim, essas questões que se levantam. Porque a gente vai, realmente, como a Nala falou, a gente vai construindo as dimensões da educação dentro de nós a partir dos nossos filhos. Eu também, a minha primeira filha, né, tem 10 anos. Fez 10 anos agora, ela ficava barrada no bebê conforto assistindo Galinha Pintadinha. Nem sentada, para se movimentar, ela estava amarrada no bebê conforto. E hoje eu entendo que era talvez o mais fácil, era como eu sabia fazer, né? Mas não era o que ela precisava, né? Ela até ficava quietinha, mas não era o que ela precisava, não era necessidade maior. E graças a Deus as coisas evoluem e a gente passa algumas etapas, né? Então, enfim. E a gente evolui também, a gente vai aprendendo a ser melhores pais, né? Graças a Deus, sofrendo, gente. ralando, errando, vai dar certo, né? Então, assim, criar possibilidades, né? Eu acho que criar possibilidades de pensar um pouco fora da casinha, né? Quando você diz assim, não dá para fugir das telas, as minhas filhas também assistem. Mas ambas, que são as mais velhas, têm 8 e 10 anos, elas não passam mais do que meia hora diante da televisão. E agora, no remoto, né? A gente possivelmente aqui em Curitiba vai para a bandeira vermelha novamente, vai ter que voltar para atividades em casa. O recomendado, inclusive, foi pela escola mesmo, é que a gente alternasse algumas atividades. Então,
Ficou 1 hora com a aula online, vai correr lá fora. Ficou mais 1 hora com a aula online, vai mexer em farinha, em arroz, sei lá o quê, para poder, né, fazer dimensões mais manipulativas. Então, tudo isso enriquece também, né? Aonde que a gente pode recorrer? Recorrer a situações que a gente tem uma gama de vídeos na internet, assim, fácil. Do jeito que você encontra porcaria, você também encontra coisa boa, né? Então, coisas de referências, né? Tem muitas famílias, as famílias que fazem homeschooling têm muita riqueza para nos oferecer também. Claro, tem um pouco aí, a gente tem que ir filtrando algumas coisas, mas dá para a gente retirar essas experiências. E se você não quer ler, não quer ir atrás, põe na sua cabeça assim, a criança é movimento. Ela precisa se movimentar para experimentar. E ela não está usando o movimento e a experiência para lhe irritar. Ela está usando o movimento e a experiência para conhecer, para adquirir conhecimento. Então, é por isso que uma criança de 1 ano vai no armário da cozinha e tira todos os depósitos dali, né? Se você não quer esse estresse, dê outros depósitos lá no ambiente que ele vai estar, sei lá, né? Em cada família uma sentença, uma realidade. Mas ele vai querer ir lá na precisa cozinha e pegar os potes, viu? do seu lado. Porque a mamãe tá ali, né? Exatamente. Entendi. Você pode arrumar um monte de reprodução dos potes de cozinha, ele vai lá para a cozinha. É igual uma amiga Brincadeira, minha que aquele. comprou uma chave, fez um molho de chaves de carro diferente para ele não pegar mais, mas ele só queria. Então ele escondeu outro molho de chave para pegar o molho de chave do carro. Enfim, então a gente sabe. Mas eles não fazem isso porque é um outro ponto, né? A gente acha que parece que os nossos filhos estão ali só para nos irritar. Estão ali só para provocar. Não estão, eles estão ali para conhecer, eles estão ali porque nós somos as ferramentas de conhecimento que eles têm, né? Então eles vão nos perguntar, eles vão atrás de nós mesmos. A gente precisa amolecer um pouco o nosso coração, quebrar um pouco daquilo que a gente tem estruturado, crescer com o crescimento deles, né? E, enfim, eu passei por uma tentação por volta ali dos 3, 4 anos da Maria, que é a mais velha. Mas será que a gente não compra um tablet para ela, né? Aqui a gente não tem tablet, não tem videogame, mas é o tipo da nossa família, tá? E o meu marido, que é mais radicalzinho assim nisso, ele disse, não tem para quê, elas vão ficar sofrendo porque não estão inseridas nesse movimento de tecnologia. E de repente, bum! Todo mundo em casa, computador. Gente, elas se viram muito melhor do que eu. Então, não se preocupem também com isso, né? Vão na dinâmica da família de vocês, óbvio, né? Não vejo problema se isso é dosado, mas não caia nessa coisa de que não tem como, não tem saída. Tem saída, né? Faça um programa. Eu me irritei muito com as minhas filhas por algum tempo, porque eu disse assim, meu Deus, elas não sabem brincar. Eu tenho que ficar ensinando, tenho que ensinar algumas brincadeiras mesmo. Tenho lá que dizer para ela, hoje é dia de vocês jogarem jogo de tabuleiro, vão lá fuçar o jogo de tabuleiro, hoje é dia de vocês estar de bicicleta, vão. E às vezes estruturar isso facilita para as famílias que têm as crianças um pouquinho maiores ali, facilita para a independência e a autonomia delas, né? Então, enfim, né? Citando mais algum livro para terminar, Carinho e Firmeza com os Filhos. Esse livro é maravilhoso, porque ele fala justamente sobre isso, sobre o movimento que a gente tem na educação de ser firme com os nossos filhos, não temer a firmeza, mas com esse carinho, com a docilidade, com o amor que eles precisam para fazer esse vínculo aí que o Borel falou, né? E o último, filhos, quando educá-los. Eu vou deixar esse aí, depois passo para o França, essas referências aí. São referências boas, beleza? Muito bom. Narla, teve algumas pessoas que escreveram aqui no chat. Eu preciso de ajuda. Então, por favor, como é que é isso na prática, Narla? Rapaz, eu acho que se eu fosse tentar assim, resumir em poucos minutos essa questão, o nosso foco não deve ser, bom, o nosso foco não deve ser, aquela começou assim, belíssimamente falando sobre a questão da intencionalidade. Eu acho que isso a gente precisa ter esse olhar, né? Então, a nossa intenção não é tirar os nossos filhos das telas.
a nossa intenção é educá-los bem, né? Então, eu acho que dependendo de para onde a gente olha, a gente começa a enxergar outros horizontes. E eu acho que eu vou partilhar um pouco da minha experiência, assim, de como é também o nosso ordinário. Por quê? Porque eu não... Embora a pandemia tenha chegado, isso afetou bastante, assim, a nossa família, mas a gente faz educação domiciliar. Então, de alguma forma, a gente já estava um pouco habituado a essa questão de estarmos mais em casa, né? Então, afetou porque as crianças tinham contato muito intenso com outras crianças nos esportes, nas outras coisas. Então, isso foi bem desafiador e a gente sentiu bastante, né? E aqui nós temos 4 crianças de 0 a 7 anos. Aí, mas como é que você faz? Você deixa eles assistirem? A gente tem um dia, que é ou sábado ou domingo, para assistir um filme ou até um desenho e tal. Por que eu não deixo todos os dias? Isso não é uma crítica para quem deixa. Porque eu tenho crianças de várias idades. Então, se eu deixar o mais velho, e eu reconheço que ele não tem essa necessidade, porque a gente tem um dia bem intenso, assim, dinâmico, é como se houvesse ali uma obrigatoriedade. Eu acho que quem tem mais filhos vai perceber essa dinâmica, assim, aquela questão do açúcar, né? O meu primeiro filho, ele foi provar um brigadeiro com 2 anos de idade. O meu terceiro filho, meus queridos, ele recebeu o brigadeiro, não tinha nem parado de mamar, entendeu? Assim, então, assim, são coisas que a dinâmica da família vai ditar. É real isso aí, viu? Total, né? Eu ficava assim, não, 2 anos de idade, açúcar, etc. Aí quando eu vi, o menino tava ali, os irmãos fazendo ali o que eles achavam justo, né? Poxa, a gente pode, por que ele não pode? Deixa eu que dar para ele. Enfim. Então, para que a minha rotina funcione de forma, assim, organizada, a gente não costuma colocar TV durante a semana. Acontece. Se eu estiver doente, assim, por exemplo, gravidez, as minhas gestações, elas são marcadas por muitas dificuldades. Eu fico vomitando do 1º ao 9º mês, né? Então, de vez em quando, assim, quando eu estou gestante e estou numa situação mais dramática, vamos ver um documentário, vamos ver um desenho, vamos fazer o que dá para fazer, né? Mas no ordinário, como é que a gente faz? E eu falei no início que eu trabalhava com prevenção de danos, assim, para não me alongar muito, né? Porque senão vai outra live. Como é que é a minha prevenção de danos? Eu observo o dia de todos eles e o dia da família. E aí eu tenho momentos um pouco marcados, para quê? Para que eles tenham ali as atividades de estudo, de leitura, e quando eu preciso de um pouco mais de paz, de tranquilidade, até mesmo para eu fazer alguma leitura, para oração, eu vou utilizando algumas ferramentas, que eles vão se acostumando. A Keila falou um negócio muito interessante, que é verdade. Às vezes a gente olha assim, mas fulano não sabe brincar. Não, gente, às vezes a gente tem que ensinar. E não é, então eu tenho que ficar aqui sentada brincando com meu filho o dia inteiro. Não, você dá algumas ferramentas e dá os caminhos, e eles vão se virar. Então eu tenho algumas coisas aqui que eu gosto de usar. O meu filho mais velho, eu percebi que ele tem muita habilidade para montar as coisas. Então, quando ele era pequenininho, eu tinha uma caixinha, todos os brinquedos que quebravam, eu colocava nessa caixinha. E aí eu dava a caixinha para ele e uma fita durex. E ele ia colando, pequenininho, ele colava sei lá, um pedaço de pau num outro pedaço de um brinquedo de plástico que quebrou e transformava em alguma coisa que ele sabia dizer o que era, né? Isso não vai importunar muito a ordem da sua casa, porque pode ser guardado numa caixinha. E, mas eu vou deixar livre? Não, aquele momento ali, de repente, depois do almoço, que ele está mais calmo, que você também precisa de mais tranquilidade, dê a caixinha para ele, depois você recolhe a caixinha e guarda. Massinha de modelar, tem gente que tem pavor de massinha de modelar. Eu tenho algumas regras para usar massinha de modelar. Quais são? Primeiro, que eu não deixo ela disponível. Eu tenho uma caixa mágica, as crianças aqui já sabem, mamãe, tem alguma coisa lá na sua caixa mágica? Hoje tem massinha. E a minha regra da massinha é que só pode brincar se for na mesa. Por quê? Porque senão a Clara vai comer a massinha, o cachorro, porque eu tenho um cachorro, tenho galinha, então imagina, né? Então todo mundo vai comer massinha, vai todo mundo morrer, né? Porque aquele troço é tóxico.
tem a massinha de EVA, tá? Para quem é pai e mãe, anota aí. Massinha de EVA, baratinho, para crianças um pouco maiores. A massinha de EVA, ela fica seca. Então, a criança pode pode modelar o próprio brinquedo. Entendeu? Custa R$4. E assim, gente, por que eu falei que eu trabalho com prevenção de danos? Porque isso está na minha compra de mês. Entendeu? Eu compro óleo, arroz, feijão e massinha. Aí eu deixo lá guardado e vou administrando ali no dia a dia deles. Outra coisa, audiobook, né? Historinhas em áudio. Tem várias, né? Tem várias. Você pode comprar aquelas caixinhas de som. Eu uso muito a historinha na hora depois do almoço, que é a hora que eu preciso me aquietar, né? Assim, para dar aquele break durante o dia, senão a mãe precisa ter essa sensibilidade até consigo mesmo, porque você vai, às vezes, chutada lá o dia inteiro, trabalhando, fazendo, não tem um momento para parar, para rezar, para respirar, para se acalmar. Aí chega às 6 horas, você está cuspindo fogo em todo mundo, no marido, nas crianças. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade com o seu momento de descanso, que você dá ali uma historinha, dá uma massinha. Brinquedos manipulativos. Se eu estiver falando muito rápido, me segura aí, viu, Francis? É porque eu anotei aqui, mas como são quatro pessoas, tem que dar a oportunidade de todo mundo partilhar suas estratégias, né? Brinquedos manipulativos. Esse aí, eu sou um pouco mais rigorosa, porque a gente usa para estudar matemática, mas são aquelas pecinhas, né? Aquele brinquedinho que a gente usava quando a gente era criança, de construtor, que tem as casinhas. Gente, aquilo é uma bênção. Você deixa guardado e você só dá para a criança em momentos estratégicos, prevenção de danos, né? Nossa, eu dei o banho dele ali só que só vai dormir daqui meia hora. Nessa meia hora, pode botar tudo a perder, porque ele pode se agitar, pode quebrar entendeu? Assim, dá o brinquedinho que ele nunca tem acesso, mas que ele gosta, então dá, ele vai ficar quietinho, já vai se acalmar para chegar a hora de dormir. Outra coisa, criança nervosa demais, agoniada, desesperada, bote ela para mexer com água que ela vai ficar calminha. Os profissionais vão me dizer, né? A água, ela até natação, hidroginástica, essas coisas, é indicado para quem tem ansiedade, depressão. Então, quando eu vejo que os meus estão assim, cuspindo fogo uns nos outros, porque brigam, pega aqui uma bacia, você vai ficar desse lado, você vai pegar essa bacia, vai ficar do outro lado. Entendeu? Pega um copinho de requeijão, esse aqui é o seu barquinho, esse aqui é a sua... Entendeu? Assim, vai dar banho na boneca, dentro do banheiro, né? Se não quer fazer, se mora em apartamento e não quer fazer um destroço, bota dentro do banheiro. Giz de cera de banheiro é outra. Eu vou ver se eu anoto esses negócios para mandar pro Francis. Giz de cera de banheiro, gente, é tudo de bom e é calmante. É melhor do que o celular, porque o celular, a criança vai ficar mais irritada depois. E o giz de cera de banheiro, ela risca o azulejo e durante o banho já pode ser lavado, né? Então são coisas assim que eu vou inserindo na rotina, mas ao mesmo tempo tem ali os horários, as sequências que se repetem e que eles já vão ficando mais dóceis para o que vai acontecer. E volta e meia, eles, mamãe, eu queria tanto ver um desenho, pois vamos ver juntos. Né? O Morel falou uma coisa muito interessante, a criança ela não tem capacidade de fazer essa mediação do que ela vê na TV com a realidade. E essa mediação quem vai fazer é o pai e a mãe que está assistindo junto com ela. É muito impressionante, por exemplo, quem é professor, quem é pai, quem é mãe, vai observar isso. Se a criança vê algo muito bonito, um espetáculo maravilhoso, uma estrela cadente, ela vai olhar pro adulto que está perto dela. Qual é a reação que meu pai teve? Ele achou... Oi, filho. Narla, eu vou interromper porque eu acho que vai terminar a live. Aí eu queria fazer uma proposta, Sim. Né? Porque ainda falta a conclusão sua e a do Morel. Será que dá pra gente fechar aqui? Não. Tá ótimo, o pessoal tá gostando, eu também tô gostando, né? Mas vamos fazer o seguinte, Keila, você fecha essa live, pode ser? Deus e aí tudo certo por aqui. Fecha tudo. E aí a gente começa uma outra rapidinho só para fazer a conclusão. Tá bom, gente? Aí volta todo vocês mundo. Ficam aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Voltem todos. Ai, Jesus, reza aí para eu salvar essa live, Tem certeza, deseja?